Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui do Gu nas Praias. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, porque hoje eu vou te presentear. Exatamente. Hoje eu vou passar aqui um conteúdo gravado do meu curso e comunidade de emissões, ou seja, que te ensina tudo sobre milhas, cartões, até você chegar na primeira executiva a preço de econômica. A gente pegou uma aula aqui sobre stopover, uma técnica milenar maravilhosa, às vezes concedida como benefício das companhias aéreas, que te permite fazer uma parada estratégica de mais de um dia no ponto de conexão, sem necessariamente pagar a mais ou pagando muito pouco por isso. Então tá aqui uma parte do meu conteúdo pago de graça para você. E você só tem que fazer uma coisa para liberar esse conteúdo. Deixa o seu like aqui que não custa nada. Você vai ajudar outras pessoas a entenderem sobre stopover. Se lá no fim dessa aula você curtir minha didática, curtir a estrutura, saiba que eu tenho esse conteúdo, vou mostrar aqui na minha telinha, e que você pode acessar depois que consumir o vídeo no link da lista de espera da comunidade aqui na descrição do vídeo. Você vai acabar caindo em contato com o nosso comercial e a gente vai te explicar mais a fundo tudo, se fizer sentido para você entrar e se juntar a mais de 400 membros que hoje viajam muito mais barato e outros já, inclusive, até montaram um negócio de viagem com todos os conhecimentos que a gente passa ali. Mas só para te mostrar aqui rapidinho, antes da gente começar, então você vai pegar desde o completo zero de milhas, e é sempre assim, ó, gente, aula aula não fica nessa resolução não, tá? É só porque aqui ainda não carregou a resolução completa. Vamos dar um play aqui. É sempre aula com... Ah lá, agora melhorou. Sempre aula com a tela gravada, então todas as operações que você vê no meu computador, você tem direito ao PDF de todas as aulas. Então aqui, ó, olhando no canto direito, a gente fala de todos os programas de fidelidade, para milhas com cashback, fala do momento certo de você comprar milhas com desconto. Isso vai fazer você viajar mais e mais barato. Eu vou falar de acúmulo com as mais diversas coisas, com hotéis, aluguel de carro, com compras do dia a dia. E depois a gente vai para o ouro. Na verdade, tem cartão de crédito, você vai conseguir cartão Black mesmo se não tenha renda comprovada, sala VIP limitada, mas o ouro está aqui na parte de emissões, comparar passagens pagantes com milhas. A gente vai nos buscadores a fundo, técnicas como Stopover, OpenJaw, busca de tarifas award. Isso daqui é o ouro para quem quer viajar de executivo e também econômica a baixo preço. E aí a gente explora todos os programas, tabelas fixas que vão servir para voos nacionais e internacionais, sempre com a visão de você economizar milhares de reais. Normalmente você paga na primeira emissão. Além disso, tem aqui acesso aos grupos de alertas e promoções aqui, ó, por programa de fidelidade, tudo detalhadinho. Tem acesso também ao grupo de emissões, a gente passa disponibilidades completas de classe executiva, classe econômica, só emissões boas, além de suporte. Então, se fizer sentido depois desse vídeo, entrar na nossa comunidade, vai ser muito bem-vindo. O link está na descrição e você vai entrar em contato com o nosso comercial para tirar todas as suas dúvidas e receber o link. Por enquanto, então, para finalizar, agora segue o vídeo para que você aprenda stopover e viaje conhecendo pelo menos 2 países pelo preço de um. Valeu, galera, e não esquece de deixar o like e a inscrição no canal. Tamo junto! Bom, e vamos falar do nosso querido stopover. Antes, definição. O que é o stopover? Como se fosse uma conexão acima de 24 horas. Pode ser natural barra formal, vamos explicar isso direitinho, mas seria o stopover como benefício da companhia aérea, que vai se manifestar principalmente nas tarifas pagantes e, se for emitível com milhas, nas tarifas comerciais ou públicas. Então, ele pode ser pago, uma pequena taxa, senão não é benefício, né? Ou gratuito, como benefício da companhia aérea, nos seus hubs de operação. Os hubs de operação são os pontos onde normalmente as companhias têm a base de operação, de onde saem a maioria dos seus voos, centro de manutenção e tudo, normalmente são capitais e centros financeiros, né? Mas a gente tem essa planilhinha, não é necessário para tudo. Mas se quiser consultar, tem essa planilhinha aqui de stopover das companhias aéreas, com a devida companhia aérea, o país de base, os lugares de stopover, que seriam esses hubs de operação, e observação se o stopover ele é limitado a um número de dias, se ele vai ser grátis ou não. Enfim, aqui a gente tem um guia referencial, mas novamente, não precisa disso, tá? Conforme eu falei, tá na planilha, né? Ele pode ser limitado, esse stopover formal, ele é limitado a um número de dias ou ilimitado, dependendo da companhia aérea. Pode ser em tarifas one way, que é só ida, né? Ou só volta. Ou então é numa tarifa ida e volta, só que só pode na ida ou só pode na volta, ou pode na ida e volta. Tem as mais diversas possibilidades. E qual que é a outra alternativa? É o stopover forçado,
ele vai fazer muito sentido em milhas, na próxima aula fica bem mais claro, que basicamente você separa em duas emissões. Então, por exemplo, se até C, a gente vai do ponto A até o C, e pode ter um B de conexão aqui no meio. A até C custa, mesmo que parando em B, custa R$ 1.000. Conecta algumas horas em B. A até B, se a gente então for destrinchar as emissões, né? Vai de A até B, custa R$ 600, e depois de B até C, passa uns dias aqui, depois de B até C para completar a viagem, chegar no destino final por mais 400. O B é um ponto de stopover, que você fica por mais de um dia, e a viagem ela custa tanto quanto ir de A até C. Só que ao invés de você fazer em B só uma conexão que você nem sai do aeroporto, você sai do aeroporto, puxa alguns dias, inclui um país na viagem, e o preço continua o mesmo, depois você vai de B até C, né? Então ele passa, deixa de ser um ponto de conexão para ser um ponto do roteiro. Como que a gente faz aqui no pagante? A versão Google Flights. E cuidado, eu vou mostrar uma situação aqui de exceção. Bom, eu peguei aqui um voo que eu sei que vai ter conexão. Então, por exemplo, Guarulhos para Ibiza. Não tem voo direto. Quando a gente trata de roteirização, Flight Connections, isso fica mais claro. Mas já sabendo disso, eu já pesquisei aqui em Guarulhos para Ibiza. Já filtrei na Air Europa, que é uma companhia que tem seu hub de operação em Madrid. Coloquei datas aleatórias, não vou entrar em mérito de boa ou má tarifa aqui. E a gente vê aqui que tem um voo Guarulhos para Ibiza, mas que para em Madrid, como eu estava esperando. Beleza. Como que eu gero o stopover? Eu basicamente vou fazer a busca, ao invés de ser ida e volta, em várias cidades. Vou colocar um ponto de parada em Madrid, então vou no mesmo dia 14, volto no mesmo dia 27, só que eu vou para Madrid ao invés de direto para Ibiza. Paro em Madrid por 3 dias, e depois sigo de Madrid para Ibiza e depois de Ibiza para São Paulo. Isso pode ser com um país diferente também. Então tem uma situação agora rolando para a China, que é com a British Airways. Então você vai para Londres primeiro, ao invés de fazer só uma conexão em Londres, sai em Londres, fica 7 dias lá, que seja, e depois segue para a China. Então pode acontecer tanto dentro do país quanto também entre países, né? E depois você volta ali de Ibiza para São Paulo. Provavelmente vai ter uma conexão aqui em Madrid também. Então você pode tentar um duplo stopover. Às vezes você pode, se é do mesmo grupo controlador, por exemplo, e com a Ibéria faz o stopover em Madrid e volta com a British e faz o stopover em Londres. British e Ibéria são do mesmo grupo controlador. Então às vezes você consegue fazer o stopover duplo na ida e na volta. Pode ser uma situação. Mas construindo, né? Basicamente a gente pegaria essa ida e volta, tá 14 a 27, a gente vai para várias cidades e agora tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, a gente vai ter que voltar aqui para o dia 27, que é o fim da viagem. O ponto de stopover são alguns poucos dias, a maioria das companhias permitem poucos dias. E vou destrinchar a viagem. Primeiro eu vou para Madrid, depois eu vou de Madrid para Ibiza e depois eu volto de Ibiza para São Paulo. E aí a gente monta nosso stopover. Veja bem, o preço muito próximo. Então, no caso da Air Europa, é o caso gratuito praticamente de pequenas taxas, ok? Agora, olha que situação. Aqui, ó, que eu tinha falado da China, né? Já tinha colocado aqui, eu fiz uma busca no Explorar do Google Flights para encontrar algumas tarifas. Olha só agora esse caso interessante. E aqui eu destrinchei, né? Então dá para ver. Aqui, ó, Guarulhos, ali Pequim, está dando 5.275 e tentando fazer o stopover aqui com a British, cheguei no valor, aí um stopover um pouco mais caro, né? Eu cresci R$ 600, mas incluí Inglaterra no roteiro. É muito melhor do que eu fazer uma viagem de volta à China e uma ida e volta à Inglaterra, que vai ficar mais de 10 mil. Aqui eu faço Inglaterra e China na mesma. Mesmo pagando um pouco, tá valendo a pena. Agora, olha interessante esse caso. Outro caso que eu coloquei aqui no Explorar. Então, eu coloquei para ir com a Copa, achei Cancún por 2.200, tarifa mais ou menos ok. E eu sei que a Copa tem base de operação no Panamá, muito provavelmente essa parada aqui é na cidade do Panamá. Tentei fazer o stopover, tentei de tudo, São Paulo, cidade do Panamá, Cancún e depois de Cancún para São Paulo. Tentei de tudo aqui e o que era 2.200, ida e volta, provavelmente uma promoção da Copa, não consigo fazer o stopover, destrinchar a viagem, incluir Panamá no meu roteiro. O voo com conexão é muito mais barato do que o que eu tento modelar o stopover. Então, que nem eu falei aqui, cuidado, as situações promocionais, tarifas promocionais que eu vou com escala, na verdade, vou com conexão, acho que seria o melhor termo aqui, né? Deixar a sintaxe correta, pode ser mais barato. Outra forma de fazer stopover, com ITA Matrix. Aí a gente já vai para uma sintaxe mais avançada. A gente já quer algo mais específico. Como é que eu faria aqui no ITA Matrix?
Então, mesma coisa, Guarulhos e Ibiza, só que aqui, ó, eu vou liberar o Show Advanced Controls, então mostrar os controles avançados. Nos códigos de roteirização, isso aqui é como se fosse programação, e aí tem milhões de códigos, né? Eu vou colocar X, que é um ponto de conexão em qualquer aeroporto, um ponto X, ou então eu poderia colocar aqui, por exemplo, um aeroporto, né, que eu quero que faça conexão. Mas enfim, vou colocar qualquer aeroporto e vou colocar aqui uma sintaxe de mínima conexão 1440 minutos. E aqui eu vou deixar a data, vou colocar todas aquelas coisas conforme a gente ensinou antes. E aí ele vai buscar voo só nessa condição. Tem uma parada de no mínimo 40 minutos. Tanto é que aqui, ó, a duração dos voos, né? E aí, se eu clicar em qualquer um dessas tarifas, eu posso ir mais a fundo, além de ver a classe tarifária, além de ver as taxas, eu posso aqui em Rules para ver a política de stopover. Se não me engano, está aqui no... Vamos ver se esse daqui da TAP tem. Está no 8 também. Então, ele fala aqui, ó, saindo do Brasil, stopover ilimitado permitido na tarifação em Lisboa ou Porto. O stopover não pode exceder 240 horas, 10 dias. Ou então, stopover ilimitado na unidade de preço em Lisboa ou Porto, por um preço de 75 dólares. Então, tem duas políticas de stopover. Eu poderia fazer todas as pesquisas aqui para definir essa planilha, mas não tem essa necessidade. Eu acho que o Google Flights ele já entrega muito tranquilamente. E se eu for definir, daqui a pouco a gente fala stopover com milhas, né? Mas se eu posso concluir aqui, a vantagem é que você tem um novo país pelo mesmo ou quase o mesmo preço. Você não estava contando, o que era a conexão vira um país, uma parte do roteiro. E a quebra em voos diretos. Então, você vai lá, conecta, descansa, passa um dia ali, voo direto, né, de A até B, depois voo direto de B até C. Então, você quebra em voos diretos, chega descansado, é um pouco de conforto. Stopover é vida, né? Mas, lembrando, né, pode ter situações promocionais que não vai ser possível. Uma observação, ele existe na versão formal no Brasil, com a Latam, em São Paulo, Congonhas, Guarulhos, ou Brasília, de 1 até 3 dias, sem custo adicional para voos nacionais e internacionais. Então, se você está voltando do Brasil, faz conexão em Guarulhos, depois outra cidade, você pode quebrar, não sei até que ponto seria interessante, você pode conseguir o stopover formal com a Latam através do WhatsApp, ok? Entendido, então, stopover no